Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, venha sobre a vida da Geisa nesse momento. Capacita a tua filha, unge os lábios dela. Pai, é na autoridade do teu nome que a ti consagramos tudo que ela vier declarar nesse tempo. Usa a tua filha. Deus, em nome de Jesus, que a mente dela nesse tempo esteja cativa à sala do trono, que ela possa liberar o que o Senhor tem trago ao coração dela nesse tempo. Nós abençoamos essa palavra que o Senhor já colocou no coração dela. Então ilumina essa palavra que é luz para as nossas vidas nessa noite. Que seja penetrante, Senhor. A tua palavra é viva. Abençoamos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Liberamos. A graça do Pai. Amém. Gente, eu não sou pregadora, eu sou pastor. Mas, enfim, né, missão dada, missão cumprida. E que Deus possa falar aos nossos corações. Amém, né? amém. Porque a palavra que corta aí, corta aqui. Primeiro corta aqui, né? Depois corta aí. Então, eu gostaria que nós abríssemos a Bíblia em Isaías 6, do 1 ao 8. Tá? Isaías 6, do 1 ao 8. Enquanto vocês estão abrindo, eu vou contar a história de um rei. O nome desse rei era Uzias. Quando ele começou a reinar sobre Judá, ele tinha 16 anos. E reinou durante 52 anos. E ele teve êxito desse reinado. Ele fez coisas boas. Ele prosperou, Judá prosperou, foi fortificada em termos bélicos. Né? E mais um belo dia, devido às grandes vitórias do rei Uzias, ele achou que poderia fazer aquilo para o qual ele não foi chamado para fazer, que foi entrar no santuário e queimar incenso. Queimar incenso. Desculpa o nervosismo, tá, gente? E assim ele fez. Só que ele não foi chamado para isso. Ele era rei, ele reinava sobre Judá. E era isso a função dele, e ele foi um bom rei. Mas quando ele se fortificou e achava, por ser rei, ele poderia fazer o que ele bem entendesse, e ele entrou para queimar incenso no santuário, ele foi repreendido pelos sacerdotes, e ele não gostou. E ele se posicionou contra esses sacerdotes de maneira errada. O que aconteceu? Esse rei adquiriu lepra e foi afastado do reino. Agora vamos ler agora Isaías 6, do 1 ao 8, onde diz: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam os serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, e com 2 voavam e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então eu gritei: Ai de mim, estou perdido, pois sou homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até a mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela, tocou a minha boca e disse: Veja, isto tocou seus lábios. Por isso, a sua culpa será removida e será perdoado os seus pecados. Então, ouvi o Senhor conclamando: Quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então, no ano em que o rei Uzias morreu, Isaías teve essa experiência com Deus. Isaías já havia recebendo informações de Deus acerca do povo de Judá. E a notícia não era boa, porque o povo estava rebelde, o povo estava fazendo as coisas erradas. E quando o rei da terra morreu e o trono terreno estava vazio, Isaías sentiu a morte do rei. Isaías ficou triste e entrou no templo. E quando ele entrou no templo, ele teve essa revelação, ele teve esse chamado direto do Senhor. O que aconteceu? Na minha concepção, Deus falou para Isaías assim: Isaías,
vazio, mas o meu trono nunca ficará vazio. Isaías, eu estou te chamando. E transcorre aqui a história da experiência de Isaías com esse anjo. E Isaías não se fez de rogado, porque ele poderia falar assim: Senhor, eu estou no meio de um povo de lábios impuros. Mas ele estava no meio daquele povo, então ele sabia que ele também tinha os lábios impuros. Ele não se absteve dos erros daquele povo. Ele chamou para si a responsabilidade do erro do povo de Judá. Então, o que acontece? O anjo foi, queimou os lábios para purificar os lábios de Isaías e chamou, conclamou, para que, perguntando quem ele enviaria para chamar aquele povo de Judá que agora estava sem um rei terreno, a responsabilidade, ao compromisso. Num tempo de dor, num tempo de perda, num tempo de um vazio talvez existencial, porque aquele rei foi um rei bom, aquele homem tem um encontro com o Senhor, um encontro que mudou a vida dele. Às vezes a gente acha que as dores que vêm sobre as nossas vidas, as perdas, as situações difíceis, é para nos destruir, é para nos afastar do propósito. E eu estou falando para nós que somos servos de Deus. Mas não é, queridos. O exemplo está aqui. Isaías estava sofrendo com a morte. Eu creio que o povo de Judá estava sofrendo com a morte do rei. Logo depois que reinou foi o filho de Isaías, de Uzias. Mas Deus mostrou para ele, ainda que tudo fale na terra, ainda que o trono, que os governos falem na terra, existe um Deus no céu que não fala. Aleluia. E é nesse momento, queridos, de dor, que nós passamos, todos nós estamos passando por processo. Não existe um aqui que não esteja passando por algum processo difícil. É nesse momento de dor que nós temos que nos aproximar de Deus e permitir que Ele se aproxime de nós. Porque tem pessoas, queridos, que no momento de dor se afasta de Deus e se isola até de Deus, como se isso fosse possível, né? Mas não é possível. Entendam que o momento de dor é Deus nos preparando para algo maior. Momentos de perda, como aconteceu aqui com Isaías, foi aonde ele teve a maior experiência da vida dele e se tornou o profeta messiânico, se tornou aquele que 700 anos antes da vinda do Salvador, ele já falava sobre o Salvador. Quais as suas perdas? Quais são as suas dores? O que é que tem te afastado? O que tem me afastado do Senhor? Queridos, essa semana eu estava conversando com a pastora Kelly, não há mais tempo de procrastinar. Não há mais tempo de sentar e esperar a vida passar. Jesus está voltando, queridos. E o diabo, ele sabe que o tempo dele está findando. Deus, ele é dono de todo o tempo, mas eu e você, nós não somos donos do tempo, de todo o tempo. Nós temos um tempo determinado nessa terra. E Deus nos pergunta nessa noite, o que você está esperando para cumprir o propósito de Deus? O que nós estamos esperando para fazer aquilo que Deus já tem nos mandado fazer? Qual é a insegurança que tem sido maior do que o chamado? Qual o medo que tem te paralisado, que tem me paralisado? Querido, eu tenho passado por um processo de enfermidade, que vai no médico uma coisa, daqui a pouco vem aquilo, já é outra coisa, mas eu já botei no meu coração, eu tenho 30 anos de evangelho, Senhor, nada mais vai me paralisar. Porque o propósito que Deus tem na nossa vida, Ele quer cumprir. Não depende do diabo, e não depende nem do próprio Deus, depende de nós entendermos que nós temos um chamado. E que Deus quer realizar isso em nós e através de nós. Só depende da nossa decisão, só depende do nosso posicionamento. E ali Isaías se posicionou. Ele teve a experiência com Deus, ele aceitou, ele se prontificou em ir. Deus não botou uma faca no pescoço dele, você vai ter que ir ou vou te jogar no leite. Não existe isso. Existe, Deus chama, Deus te comissiona. Agora, o posicionamento é meu e é seu. O que tem te impedido de viver os propósitos de Deus? O irmãozinho do lado que não é igual a você, vem para a escola dominical hoje, foi uma bênção. Saber respeitar os temperamentos, saber respeitar as limitações do coleguinha, viver a tua vida e ajudar o outro a viver o seu propósito. A Bíblia tem uma passagem que eu gosto muito, fala assim, um ao outro ajudou, e ao seu companheiro esforça-te, ser o suporte do teu irmão. Então que nós possamos entender, não há mais tempo de cochear entre dois pensamentos,
Não há mais tempo de procurar igrejas. Tem várias igrejas cheias dessa noite. Em vários lugares. Aqui não está tão cheia. Por quê? Porque aqui não é oba-oba. Aqui é uma igreja que prega a palavra. Aqui é uma igreja que prega a verdade. Eu tenho vivido isso, eu tenho aprendido isso. Algum tempo atrás eu não estaria aqui, porque eu sou tímida. Eu gosto muito de conversar, de me relacionar, de falar a palavra assim, numa conversa. Eu não gosto de pregar a palavra, porque eu não sei. Mas se o pastor me chamou, esse é um ano de atitude radical. Hoje esse é o meu radical. Para mim é muito difícil estar aqui. Então, meus irmãos, o conselho, se eu posso dar um conselho a vocês hoje, vivam o propósito de Deus. Não perca tempo, não há mais tempo a perder. Deus, como eu já falei, Deus é o dono do tempo, mas eu não tenho mais tempo, eu estou com 60 anos. Quanto tempo eu vou viver mais? Deus pode não voltar para toda a terra, mas pode voltar para mim daqui a algum tempo. Será que eu vivi o propósito de Deus? Será que eu abracei aquilo que Deus está praticamente esfregando na minha cara? Vai lá e faz, vai lá e faz. Ah, mas eu não sei falar. Mas não é você que fala, sou eu que capacito. Aleluia. É Deus que nos capacita. Amém. É Deus que nos levanta, é Deus que nos fortalece. E Deus tem falado conosco neste lugar. Nós viemos para cá uma turma veio para cá um ano e pouco atrás, desacreditados. Nós viemos para cá com medo de entrar numa outra igreja. Porque Deus sabe o quanto nós fomos feridos. Se cada um que saiu do outro ministério que nós estávamos pudesse ter uma oportunidade, iria contar o que aconteceu conosco. Mas nós não queremos expor ninguém. Quem julga é o Senhor, o justo juiz é o Senhor. E essas portas se abriu para nós. Se nós estamos caminhando nessa noite, nesse tempo, há um ano e alguns meses aqui, é porque Deus abriu essa porta. Eu entrei naquele portão, a primeira vez que eu vim aqui chorando. Chorando, o pastor Marcão não entendeu nada. Eu abracei ele e comecei a chorar. Foi como eu entrei nesse portão, no meio do pátio, Deus falou para eu permanecer aqui. Porque é uma melhor igreja? Não, porque é aqui que Deus me quer. E é aqui que Deus tem me restaurado. E é aqui que Deus tem restaurado cada irmão que veio de outro ministério. Nós saímos feridos, estamos sendo curados. Amém. Nós saímos machucados, estamos nos erguendo. Porque muitos achavam que nós não iríamos nos erguer. Teve uma irmã que recebeu uma maldição, queria voltar para onde ela saiu. Sabe de onde ela saiu, meu irmão? No candomblé. E quem lançou essa maldição foi um pastor. Então, queridos, não há mais tempo de paralisar. Não há mais tempo de ficar dando ouvido para maldições sem causa. A Bíblia fala que maldição sem causa não encontra pouso. Então nós temos que nos posicionar dentro da palavra de Deus. Nós temos que falar para o Senhor, Senhor, eis-me aqui. O que eu posso fazer? O que está ao meu alcance? Aquilo que eu não puder fazer, Senhor, me ensina. Porque um coração quebrantado e contrito, Deus não rejeita. E Ele tem nos chamado nessa noite. Posicione, igreja. Queridos, não é igreja cheia que faz a diferença. O que faz a diferença é uma igreja com caráter. E o pastor tem trabalhado o nosso caráter neste lugar. Não aprende quem não quer. Entendeu? Uma igreja que vai morar no céu não é uma igreja que fala em línguas, que cai no chão, que baba, que pula, que roda. Não é isso. Isso não é evangelho. Evangelho é mudança de caráter, é mudança de rota, é posicionamento, é andar na contramão desse mundo. E tem muitas igrejas cheias, sabe por quê, amado? Está se associando ao mundo para não perder membro, para não perder dízimo. Isso não é bíblico. Bíblia é isso aqui, é você ouvir hoje e praticar amanhã. É você ouvir hoje e mudar. É mudança. Não é fácil mudar. Não é fácil quebrar paradigmas. Mas é possível, queridos. É possível, porque Deus não vai levar uma igreja de qualquer maneira para o céu. Deus não vai levar uma igreja dividida. Deus não vai levar uma igreja que amaldiçoa. Só porque o coleguinha, o irmãozinho não pensa igual. Não vai, querido. Ou muda ou vai para o inferno. Essa é a verdade. Ou muda ou vai ficar. Ou muda ou vai passar na peneira com o anticristo. Aí vai ter que mudar na marra, porque não vai ter o Espírito Santo. Então aproveita a oportunidade que Deus está nos dando nessa noite. Vamos nos posicionar, porque eu estou tentando fazer isso, porque não é fácil não. Pelo nosso temperamento, a vontade é da bolacha meia dúzia. Entendeu? Mas não é isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para fazer a diferença. Para matar a carne. Para matar a nossa carne, a nossa justiça própria. Que nós somos cheios de justiça própria.
Entendeu, querido? Fique com essa palavra. Eu não sei pregar, eu sei me relacionar, eu sei conversar, mas eu sei dizer, ou a gente se conserta, ou a gente se posiciona, ou a gente toma posse, isso aqui não é balela, isso aqui é palavra, isso aqui tem vida, espada de dois gumes. Ou a gente vai ficar, querido. Essa é a verdade. E o povo não está. O povo está com comichão no ouvido. Está querendo ouvir aquilo que satisfaça ela. Entendeu? Que traga conforto. O Evangelho não traz conforto, não. O Evangelho traz confronto. Essa é a verdade. Então, que Deus possa, que nós possamos falar igual Isaías. Eu escrevi um monte de coisa aqui, gente, não falei nada. Entendeu? Que nós possamos falar com Isaías. Eis-me aqui, Senhor. O meu Uzias morreu. Qual é o teu Uzias? A tua saúde está debilitada? Tu perdeu o emprego? Tem um problema familiar? Qual é o teu Uzias? Tua alegria morreu por algum motivo? Querido, mas o Senhor dos Senhores ainda está sentado no trono. Com enfermidade ou sem enfermidade eu adoro o Senhor. Com emprego ou sem emprego eu adoro o Senhor. Porque não é isso que nos define. O que nos define é o que nós somos em Deus. Circunstâncias humanas não nos definem. O que nos define é aquilo que nós vivemos aqui, querido. Porque Deus olha o nosso coração. Se o seu coração está de acordo com a palavra de Deus, Ele vai cumprir o propósito. Ele vai te colocar onde Ele tem que te colocar. O tempo pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas a hora vai chegar. Nós estamos sendo aprimorados, querido. Nós estamos sendo preparados, não é de qualquer maneira. Não é de qualquer maneira. Falar bonito, muita gente fala. Orar bonito, ó, cantar. Agora, viver o que se fala, aí que a conversa muda de figura. Nós já passamos por muitos ministérios do meu esposo, que nós mudávamos de lugar, tinha que mudar de igreja. E nós vimos muita coisa, queridos. E fizemos também muita coisa. Mas hoje eu louvo a Deus pela oportunidade que Ele tem me dado, apesar de toda a debilidade física que eu tenho, de estar neste lugar, estar aprendendo com o Senhor, crescendo no Senhor, não porque o casal é perfeito, porque não é. Se eu for olhar muito, eu vou achar um monte de defeito. E se eles forem olhar para mim, conviver comigo, eu vou achar um monte de defeito. Mas eu vejo sinceridade nesse lugar. Eu vejo maturidade espiritual nesse lugar. Eu vejo respeito pelas pessoas neste lugar. E é este lugar que o Senhor me quer. Aleluia. Então, agradeço a oportunidade. Eu peço a vocês que vocês me perdoem nervosismo. Na próxima fica melhor. Mas é isso. É vida, como o pastor Marcelo sempre fala, é vida na vida. Evangelho não é só isso aqui, é isso aqui na prática, no dia a dia. É você saber, queridos, que Jesus é vivo, Ele está no nosso meio e Ele nos ama. Agora tudo está consumado. Ele já fez tudo na cruz do Calvário. Agora depende de mim, depende de cada um de nós. Tomarmos posse daquilo que Ele já conquistou. Que a conquista já foi feita, tudo já foi feito. Depende do nosso posicionamento. Uma igreja posicionada, o inferno não resiste. Ele tem que cair por terra. Não existe, como eu já falei, não existe palavra de maldição, macumba, muito menos. Entendeu? Não existe macumba. Eu tenho pavor de crente que tem medo de macumba. Como se Deus tivesse que guerrear com o diabo. Não existe isso. Deus é vencedor. Não existe mal que possa nos fazer como nós somos crentes posicionados em Deus. Quando nós sabemos quem nós somos em Deus. Glória a Deus. Nós temos que saber quem nós somos no Senhor. Para que nós possamos viver tudo aquilo que Ele tem sonhado para nós. Como a Kelly falou, as pessoas têm muito salvo que não têm vida abundante. Porque não entendeu o que é vida abundante. Entendeu, querido? Vivem na margem de tudo aquilo que Deus já conquistou. Então vamos ficar ligados, irmãos. E saber que Deus tem nos chamado, tem nos comissionado para que nós possamos ir e ganhar almas, para que nós possamos ir e fazer a diferença, para que nós possamos ser o contraponto desse mundo caído, de uma igreja, desculpa que eu vou falar, falida, uma instituição falida. A igreja não é falida, mas a instituição humana que está aí, está falida. Mas que nós possamos ter exemplo de fiéis, não de perfeição, mas aqueles que tentam fazer a vontade de Deus. Acabou, pastor. Glória a Deus.
acabou, pastor. Fala mais. Acabou já. Hoje, Lozinho gostoso. Irmão. Ai, aleluia. Ô, Alan, eu tô achando que tem gente com saudade. Tô pra já que tá ali fora com a Valentina, tô agarradinha ali, eu falei, não sei não, isso é saudade, né? Alguém tá com suspeita ali, não sei. Irmãos, vem cá, mal, por favor. Aleluia. Hein? Coelho. Queridos, nós estamos vivendo uma época assim, né? Muito séria, né? E de mantermos e de vivermos, né? A verdade da palavra. Sabe? Uns anos atrás eu conversava com um pastor que a gente dava muito e falava assim, Marcão, o que a gente não pode é inventar um novo evangelho, querer inventar coisas novas, né? Mas viver a verdade da palavra. Querido, não é fácil. A ele é chamado, né, para passar para um outro nível, uma outra dimensão. Né? A gente ia dividir o tempo aqui da palavra, né, com a irmã Geisa, mas eu creio que a palavra de Deus já foi ministrada nessa noite. Aleluia. Não precisa, sabe, é isso, não, sabe, a igreja não é a gente ficar aqui dentro de quatro paredes, a gente sabe, mas é uma palavra de despertamento para nós. Amém, querido? Uma palavra de vamos nos levantar. Agora, irmãos, as lutas, elas estão aí, mas a tribulação, se a gente quer crescer em Deus, é por meio da tribulação. Ninguém cresce sem tribulação. É isso que Tiago fala. Procure meditar no livro de Tiago, você vai ver como ele nos ensina coisas aqui. E a gente vê que cada vez mais, Geise, Mauro, a gente vê que essa pseudo-santidade que muitas vezes é falado, é exigido nos púlpitos das pessoas, e que sempre tem que começar da liderança, né? Sempre o mais maduro tem que ser sempre exemplo para os mais novos, né? A gente vê que quando você pede algo a Deus, Senhor, eu quero viver a tua palavra, eu quero caminhar na tua direção, eu quero viver o evangelho real, eu não quero conhecer a letra, eu não quero conhecer a teologia, eu quero conhecer de quem a Bíblia fala, eu não quero decorar simplesmente versículos, mas eu quero saber esse Jesus, eu quero conhecer, eu quero andar com ele, né? E às vezes a gente pensa assim, Senhor, me dá paciência, né? Isso é até citado num filme, aquele filme A Volta do Todo-Poderoso, né? Que o ator fala, quando você pede paciência, você acha que Deus vai te dar paciência? Não, ele vai te dar a oportunidade, né, de exercer. E gente, eu vou falar para vocês, isso funciona. Isso funciona. Essa semana, o Ministério de Intercessão e o Ministério de Louvor, nós tivemos de segunda a sexta um período de jejum e oração. E colocando a Deus alguns propósitos, a começar na nossa vida. E colocamos com relação a portais, a portas espirituais, né? E chaves seriam que nós precisamos entender de Deus para colocar. E a gente até falou alguma coisa hoje, mas não é hoje, não é hoje. Mas eu queria deixar esse testemunho com você, irmãos, para que você, dentro disso que a irmã Geisa ministrou aqui, uma das coisas que eu pedi durante toda essa semana, e por isso que eu meditei muito assim no livro de Tiago, estudei algumas coisas, né, em algumas aulas que eu faço, sobre sabedoria. Quando Deus, querido, ele fala para Salomão, né, que ele ia assumir o lugar do trono, no lugar do seu pai Davi, e Deus fala para ele, Salomão, pede o que você quer. E o que Salomão pede? Sabedoria. Para governar, para reinar, né, conduzir o povo. E quando você pede sabedoria, Deus ele vai te dar situações para você usar essa sabedoria. Na situação, quando Salomão pede sabedoria, ele passa por uma situação que chega lá duas mulheres dizendo que o filho era meu. Não, esse filho, que as duas tiveram um filho, um morreu e a outra vira, não, o filho é meu, tem até uma música, né? Eu acho muito bonita essa música, a interpretação dela. Mas é uma
uma passagem que Salomão viveu aquilo ali, foi uma das primeiras experiências que ele teve para utilizar a sabedoria. E naquele momento ele começou a ouvir aquelas mulheres e ele chega, diz a palavra, que ele tira a espada, né? Fala, vamos dividir a criança no meio. Metade para uma, metade para outra. E uma das mulheres grita, não, deixa com ela então. E ele vira e fala, entrega o filho para ela, porque ela é mãe, porque somente uma mãe verdadeira ia fazer isso. E diz que aquilo foi notório para todas as pessoas. Então, Deus ele vai nos colocar em situações, se você tem que dizer, Senhor, eu quero crescer em Ti, eu quero pregar a Tua palavra, eu quero viver a Tua palavra. Deus vai te colocar em situações para que você exerça a fé, para que você fale de palavras. Quando você pede sabedoria, querido, essa semana, né, a gente passou, eu e Paulinha, né, até no dia de hoje também, de situações que a gente fala, Senhor, nós precisamos de sabedoria. Porque não é simplesmente você falar, irmãos. Não é simplesmente você chegar e falar assim, não, tá bom, faz. Não, é ouvir de Deus uma palavra para aquela situação, que vai transformar aquela situação. Como estão entendendo? Amém. Irmãos, nós precisamos ter sabedoria para agir em casa, para agir no trabalho, para agir no meio da rua. Quantas pessoas perdem a vida no trânsito por falta de sabedoria? Lembra logo falou, né, que andava com... É você, né, Lando? Falou que andava com um taco de beisebol, é isso, né? Uma barra de ferro. Gente, olha o Alan. Olha para esse homem. Mas ele falou que tinha essa coisa, né? E que Deus mudou, irmão. Estou dando testemunho, irmão, que ele já falou isso publicamente. O Bartelli falou isso também. Queridos, por causa, às vezes, de uma fechada, por falta de sabedoria, você, às vezes, você morre, você leva um tiro no meio da rua. Isaías, como a Geisa falou, ele está diante de uma situação que ele se coloca e ele fala, eu preciso passar por um novo nível. E Deus fala o que para ele? Vai então, vai pregar, vai fazer, vai profetizar. E essa noite, irmãos, eu creio que é uma noite para nós finalizarmos esse tempo aqui em adoração e oração, em clamor ao Senhor, para que a gente possa viver aquilo que vem das mãos do Senhor. Porque se a nossa vida está na mão do Senhor, querido, seja vida, seja morte, seja doença, seja saúde, tudo vem na mão dele. Jó, ele se negou a dar crédito àquilo que estava acontecendo na vida dele para o diabo. Ele falou assim, Deus me deu e Deus tomou. Ele não falou que foi o diabo que tomou. Sabe por quê? Jó sabia, irmãos, que o diabo não tinha poder de fazer nada na vida dele, a não ser por permissão do Senhor. Então, quando eu entendo que a minha vida está nas mãos do Senhor, eu não atribuo nada a Satanás. Amém. Seja o bem, seja o mal, seja a saúde, seja a enfermidade, seja a morte, seja a vida. Tudo vem das mãos do Senhor para a minha vida, porque Ele controla todas as coisas. Você está entendendo? Amém. E as lutas que você está passando, que você tem enfrentado, saiba que se a tua vida estiver em Deus, Ele está cuidando dos mínimos detalhes. Irmãos, Deus está nos chamando para uma nova dimensão, para um novo nível. Creia nisso, queridos. E não é com oba-oba, não será com pseudos santidade, não será com palavras bonitas, será com vida na prática. Vida na vida. Amém. Vocês estão entendendo? Amém. O Senhor tem nos chamado para isso. E eu gostaria que agora, nós vamos ter um tempo de oração. Eu queria chamar o Ministério de Louvor aqui na frente. E eu queria que vocês ficassem aqui. Podem ficar ali naquela cadeira que a gente vai orar por vocês. Eu quero orar pelo Mauro e pela Geise, quero orar por algumas famílias aqui também, por algumas pessoas. Mas eu queria que nós ministrássemos ao Senhor.